Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Quero deixar aqui o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo de número 47, a parte B do versículo, diz assim: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus. É Deus que dá o crescimento. Acrescentava o Senhor. Quero compartilhar um pouquinho essa palavra com você, pensando sempre que quem traz o crescimento, quem faz a obra, na verdade, é o próprio Deus, né? E quando aquele crescimento esperado por nós não acontece, deveríamos perguntar a nós mesmos o que está acontecendo. Será que temos criado condições necessárias, né, para recebermos bem os novos convertidos, as pessoas que vão chegando à igreja, né? Então, queridos, será que temos criado um ambiente favorável aos novos filhos de Deus? Ou quem sabe, queridos, nos comportamos como o irmão mais velho do filho pródigo, que ao invés de se alegrar com o irmão que chegou, com o filho que chegou, questionava o pai, criou problemas para o pai. A verdade, queridos, é que o pai sempre ele vai se alegrar com a chegada do filho, né? A palavra de Deus diz que sempre haverá festas no céu com a chegada de novos filhos. Então todos os dias o céu está em festa porque isso está acontecendo. Mas a pergunta é, e nós, né, irmãos mais velhos? Como temos nos comportado diante da eminente obra do Senhor? Né? Deus tem um desejo tão grande de se manifestar, de fazer a obra no meio da igreja. Mas como nós temos nos comportado? O texto diz assim, enquanto isso, ou seja, enquanto a palavra de Deus era anunciada. O versículo de número 37 diz assim, ouvindo eles estas coisas. Que coisas? O que eles estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo, queridos, a palavra revelada a Pedro, né, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Cristo. O verso 15 e 16, Pedro então explica, né, o que de fato está acontecendo. Porque eles não poderiam compreender aquele movimento estranho, né, diferente, eles não conseguiriam entender aquilo. Então Pedro começa a explicar. E Pedro diz assim, estes homens, eles não estão embriagados, né? Como vocês pensam, eles não estão. Porque sendo essa a terceira hora do dia. E Pedro diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro começa a explicar estas coisas. Muitos, queridos, que estavam ali, eles pensavam que os discípulos, eles estavam embriagados, né? E eu queria, neste momento, frisar aqui uma coisa que eu acho muito importante. Queridos, irmão em Cristo, preste atenção. Como é importante a ação do Espírito Santo no coração dos pecadores, no coração dos visitantes. Porque é o Espírito Santo que convence o pecador. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós pregamos o Evangelho, nós preparamos o ambiente para receber os novos convertidos, mas é o Espírito Santo que faz toda essa obra. Quantas vezes, queridos, quando acontece a manifestação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, nós ficamos preocupados com os visitantes, né? E quem sabe eles vão se escandalizar, e um zelo, ficamos preocupados, quando na verdade, queridos, deveríamos nos alegrar. Quando o Espírito Santo se manifesta no seio da igreja, é motivo de grande alegria.
Sabe, quando o pecador ele compreende a ação do Espírito Santo naquele momento, o seu coração se torna tão sensível para receber a palavra, para ser salvo por Jesus Cristo. E no capítulo 2 de Atos, é anunciado, se você perceber, você olhar, não o nascimento de Jesus, mas é anunciada a sua morte e a sua ressurreição. O verso 22, o apóstolo diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras. Sabe, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como por vós mesmos bem sabeis. O verso 23 diz assim: a este que vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Verso 24 ele diz: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O verso 37 diz que ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, ouvindo esta pregação, ouvindo essa palavra tão poderosa, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Seus corações estavam prontos, seus corações estavam preparados para receber a Cristo, para receberem a salvação. Ficaram cheios de arrependimento. Ou seja, quando ouviram a Pedro a respeito do Espírito Santo, a respeito de Cristo, eles se arrependeram dos seus pecados. O verso 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ah, meus amados irmãos, o Espírito Santo fazendo a obra, sabe, uma igreja operosa, uma igreja que compreende isso. Queridos, nós precisamos atrair o Espírito Santo, orar, clamar, porque quando a igreja recebe essa unção, os pecadores também são impactados. Então, queridos, deixa eu te falar, Deus ele vai aumentar ou ele vai acrescentar o número dos salmos quando, em primeiro lugar, nós estivermos dispostos a receber bem os nossos novos irmãos, quando estivermos dispostos a oferecer a eles um ambiente agradável, nos comportando bem como irmãos mais velhos, recebendo-os em amor. Segundo lugar, quando percebermos que a manifestação do Espírito Santo, queridos, nunca vai atrapalhar, pelo contrário, vai trazer crescimento. A igreja precisa compreender isso. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos clamar por um avivamento, porque quando fizermos isso, queridos, automaticamente estamos clamando por novos convertidos, por novos filhos. Em terceiro lugar, queridos, Deus vai acrescentar o número dos salmos quando pregarmos, sabe, com convicção a respeito da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela convicção, sabe, que Ele está vivo. Ele está vivo, igreja. Jesus está vivo, sabe? Então, diz o texto, todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, querida igreja do Senhor Jesus. Você, querido irmão, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo Palavra da Fonte.